Deixa eu colocar um aspecto aqui, Formiga. Me parece que em São Paulo e Flamengo e São Paulo, não mudaria até a distribuição de favoritismo se o segundo jogo fosse no Morumbi, porque entende-se, numa média, que o Flamengo é mais time. No caso de Fluminense e Corinthians, onde há um equilíbrio maior, pelo menos assim eu enxergo, muda a balança do favoritismo o fato do Corinthians jogar em casa o segundo jogo, nesse confronto, por exemplo? Vendo que o Corinthians tem feito em casa e o retrospecto do time é muito bom, porque eu acho, cara, no final, eu entendo o André defender o poder de escolha do time, eu acho que ok. É que eu acho que isso veladamente já está decidido no futebol. Os times preferem decidir em casa. Você tá... Não, eu concordo com você, que eu acho que isso é velado. No final das contas, todo time prefere decidir em casa. Eu nunca ouvi... Não. O Vasco da Gama foi campeão uma vez, decidindo fora por escolha dele. Não, decidindo não, começando fora. Ele escolheu, mas é porque ele poderia definir naquele jogo. Ele matou no Morumbi ainda contra o São Paulo. Mas depois ele tinha chance Sorato. De casa se ele não... Mas, sim. Não. Formiga... Mas eu acho essa discussão pequena, perto do que ele está falando aqui. É só a minha sensação. Essa discussão, ela nem cabe nesse aspecto aqui, porque vem de sorteio lá de trás. Perfeito. Mas ao longo, só para... E depois a gente volta a falar sobre isso. Ao longo da minha trajetória como repórter, em vários momentos, em confrontos de mata-mata, conversando com técnicos, eles falaram, eu preferia ter feito a primeira em casa. Mas isso depois da coisa feita, né? Antes todo mundo prefere decidir em casa. Não. Negativo. Depois a gente... Tá. Eu nunca ouvi isso e se fala, eu também nunca vi ninguém falar publicamente mesmo sobre isso. Eu acho meio cult, assim, porque eu acho que é melhor decidir do lado dos meus. Você vai lá e escolhe. Isso, é que eu acho, por exemplo, o Barcelona nunca faria a remontada e dificilmente conseguiria a remontada fora de casa. Mas ele também não teria tomado 4 em casa. Tudo bem, mas mesmo num geral, eu acho que é mais forte você reverter situações em casa do que fora. Então isso é velado. No final das contas, a gente tem uma preferência. Prefere fazer a primeira em casa. Eu acho que é minoria. A gente pode até botar uma enquete aí no chat. Mas tudo bem, mas essa é uma discussão que não passa nem por esse jogo esse jogo. Mas já que é isso que eu acredito... Você tá falando que todos querem... Eu acho que é velado. Num geral, é isso. Então, já que eu acho isso, eu acho que é uma vantagem pro Corinthians. Como é equilibrado, isso para mim é uma vantagem, até porque o retrospecto do time em casa é grande, e isso percentualmente é favorável aos times que jogam em casa. Os times que jogam em casa normalmente ganham mais do que jogando fora de casa. Isso é estatístico, é uma vantagem, é papo de mais de 74%. Então é uma vantagem. Mas às vezes você não consegue reverter uma diferença X, beleza, mas acho que você tem mais chance de reverter jogando em casa. Ponto. A não ser quando a diferença ela é muito grande. Aí acho que tanto faz, assim, quando que era mais você tá falando da diferença de resultado. Ou muito grande, ou de qualidade técnica dos times. Que é mais ou menos o que acontece entre São Paulo e Flamengo, Ricardinho, porque o São Paulo é um time copeiro. Outro detalhe, assim, historicamente, em Copas, a gente tem seleções que não eram vistas como muita coisa, fazendo boas Copas em casa. Então, assim, o fator casa, ele é um fator, assim... Mas aqui os dois jogam em casa, né? Lógico, eu entendo o que você está dizendo. Mas aí quando é jogo único também é uma outra situação. Sim. É que é um confronto de 180 minutos. Hein, Ricardinho? No caso aqui de Flamengo e São Paulo... Acabei de receber uma notícia de um grande amigo, torcedor do São Paulo, que vai em todos os jogos. Ele acabou de me dizer, hoje, entre todos os amigos dele, torcedores do São Paulo e tal, preferem fazer a primeira em casa. É para ter a vantagem, né? Então, mas aí depende, eu coloco numa situação dessa como é o jogo contra o Flamengo, que a gente olha, Ricardinho, com uma certa diferença, uma distância entre ambos agora. Aconteceu com o Corinthians e não deu certo, tomou de 2 em casa e depois já foi quase que eliminado para a volta. Mas o São Paulo aqui, o que ele pode oferecer para esse confronto contra o Flamengo? E queria só dar levantar um dado aqui, né? O São Paulo jogou todas as partidas possíveis na temporada, tá? Porque ele tá vivo na Sul-Americana, ele foi até a final do Campeonato Paulista, tá na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, ponto de vista físico, e o Flamengo também, né? O Flamengo também jogou todos os jogos que pôde, até aqui na temporada, não ficou fora de nenhum, porque também foi a final do Campeonato Carioca, tá na semifinal da Libertadores. Só trazendo aqui uma questão também física pro jogo. Agora é o seguinte, você falou que São Paulo é o time copeiro, né? Queria te informar que o Flamengo também, tá?
Que o Flamengo continua. No São Paulo, no Paulista, foi a final, semifinal do Sul-Americano. E o Flamengo? Sim, mas o Flamengo é bom também no campeonato ponto corrido, né? O São Paulo não. Eu só tô te cutucando, aproveitar que você falou que São Paulo é copeiro, o Flamengo também é, né? Que o Flamengo tá vivo, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil e disputa ainda o Campeonato Brasileiro. Aliás, tem uma decisão, né? No domingo. Se quiser ser campeão brasileiro, vai ter que vencer o Palmeiras. O Flamengo é favorito pro confronto, né? O Flamengo tem um elenco muito melhor do que o São Paulo e um time titular muito melhor do que o do São Paulo. A gente teve... semana passada ou semana retrasada, esse confronto no Morumbi. O Flamengo ganhou o jogo por 2-0, retrasada, né? No outro final de semana, não nesse, no outro. Com o time reserva, né? E ganhou com muita tranquilidade do São Paulo dentro do estádio do Morumbi. O São Paulo precisa construir essa vantagem em casa, porque o São Paulo é um time muito frágil fora do Morumbi. A gente viu ontem. São Paulo abriu 2-0 ontem contra o América e tomou 2 gols no segundo tempo, teve um homem expulso, conseguiu segurar o resultado. Então, para o São Paulo, é fundamental ir para o Rio de Janeiro com vantagem, senão vai estar dentro de um buraco. Mas o Flamengo, para mim, não é favorito, não é? Se fosse contra o América, era muito favorito. Contra o São Paulo, o Flamengo é favorito. Eu vou colocar só uma outra questãozinha aqui sobre o horário dos jogos, tá? A gente está falando de São Paulo e Rio de Janeiro. Não dá para antecipar um jogo para 7h30 da noite. Porque assim, aí é um horário muito ruim para qualquer pessoa chegar a um estádio de futebol. Mas se não for às 7h30, encavala com o outro. Aí não tem jeito. Aí bota o mesmo horário. Já que fez desse jeito, bota no mesmo horário. Até para pensar assim, para quem tá indo pro estádio... Eu acho que tinha que ser em dias diferentes. Eu também acho. Mas quem sou eu, né? Eu também acho, viu, André? Nós estamos falando, André, como você disse, como espectador, que a cara gosta de ver futebol. Tem que ver o interesse de quem comprou a competição e a gente tem que respeitar também. Claro, você tem 2 dias só falando, né? Um dia falando de um jogo, outro dia falando do outro jogo, ao invés de dividir tudo no mesmo dia. Mas a televisão bota muito dinheiro e ela tem o direito de fazer o que a ela cabe no contrato, né? Assim, do ponto de vista de qualidade, André, você espera mais de um jogo ou outro, assim? Do ponto de vista de qualidade do espetáculo? Ah, cara, honestamente, quando você chega em semifinal de Copa do Brasil, eu acho que qualidade não é o grande componente do que você está esperando. Você está esperando a emoção. Quando chega no mata-mata desse tamanho, às vezes os jogos são até bem ruins. Eu não sei, não tenho... a sensação que eu tenho conversando com esse meu amigo do São Paulo é que o torcedor de São Paulo, a sensação para ele é que a forma que você tem de segurar o Flamengo é de repente, você ir vivo para o segundo jogo. E se você faz o primeiro no Maracanã, pode resolver no primeiro jogo. Isso, por exemplo, não aconteceu com o Corinthians, porque no primeiro jogo, em casa, ele já morreu. Mas eles entendem que fazer o primeiro em casa, a chance é maior de você estar vivo para o segundo jogo. Então, e eu acho que pro momento de Fluminense e Corinthians, o Corinthians deu muita sorte no sorteio. Porque o Corinthians acaba de ter uma demonstração... 2, na verdade, né? De que jogar a primeira em casa não funcionou contra o Flamengo e jogar a segunda em casa funcionou e muito contra o Atlético Goianiense, porque se reverteu uma vantagem que era enorme para o outro time. E o Fluminense vive um momento muito irregular, né? O Fluminense vive um momento irregular, então, de repente, jogar fora talvez não seria tão ruim. A primeira partida, né? Você vai lá, você fecha e tal, quer dizer, não é o caso de fechar do Diniz, o Diniz nunca vai fechar, mas o momento do Fluminense, talvez o Fluminense precisasse mais, talvez desse segundo jogo com o apoio do seu torcedor e de um tempo até lá, né? Então, e tentando olhar até pelo outro lado, né? Até por essa instabilidade, seria melhor, ou pode ser melhor fazer o primeiro jogo em casa porque não tá tão bem, porque ter que cair na arena... num momento instável do que só cair na arena daqui, sei lá, 3 semanas, quando o time pode se recuperar. Do ponto de vista coletivo, né? O Fluminense teve anteontem um exemplo de que jogar em casa não significa necessariamente... O negócio é jogar bem, né, André? Tem que estar jogando... Assim, não jogar bem, tem que estar num bom momento. Não é o caso do Fluminense, já esteve num momento melhor e talvez o Corinthians tenha ascendido aí também. A gente também não pode considerar que é um bom momento, porque foi um jogo, né? Foi um jogo... Dentro de um espaço de, sei lá, de 3, 4 semanas que o Corinthians jogou mal. O Corinthians fez dois bons jogos nesses últimos tempos. O da volta contra o Flamengo,
mas eu acho que com um Flamengo, né, inconscientemente tranquilo, que tinha uma enorme vantagem, e esse contra o Atlético Goianiense, só. É isso, né? Até ontem o PVC abriu o programa lá no Sport TV dizendo o seguinte, Formiga, primeira vez na história do futebol brasileiro, incluindo qualquer competição, que você tem cruzamentos Rio e São Paulo, né, cruzados assim em semifinais de uma competição nacional, né, cara? Então, assim, a gente tá falando aqui do São Paulo, que é o único dos três aí que não conquistou títulos, ou título na competição, e na temporada o Fluminense venceu o único dos três aí que conquistou um título, mas também foi o que teve a maior derrota, que foi na fase preliminar da Libertadores da América. Assim, tem vários elementos muito interessantes aqui nessas semifinais entre Rio e São Paulo. Qual estado chega mais forte, Formiga, para as semifinais? Rapaz, é que eu acho que o Flamengo dá uma puxada. Qual final tem mais chance de acontecer? É Fla-Flu ou Corinthians e São Paulo? Pelo fato da diferença que a gente está entendendo aqui do Flamengo, eu acho que tem mais chance de acontecer o Fla-Flu. Porque eu acho que é mais improvável lá, o cenário é mais aberto em Corinthians e Fluminense do que a gente está estipulando aqui que seja em Flamengo e São Paulo. E aí, obviamente, que tudo isso pode mudar daqui para lá, mas a gente está vendo os recentes duelos entre São Paulo e Flamengo tem tido uma diferença. Mas em algum momento também, a gente precisa lembrar, o São Paulo, a gente cravou aqui, era o time que melhor enfrentava o Palmeiras, foi o time que eliminou o Palmeiras, que é um time muito forte. Então, assim, o Palmeiras, naquele momento ali, era favorito, e o São Paulo eliminou. Mas virou freguês do Flamengo, hein? Se você puxar os últimos jogos aí, é só paulada que o Flamengo tá dando no São Paulo, hein? E alguns placares elásticos. Então, isto posto, eu acho que se for pra gente casar a final estadual, eu acho que tem mais chance de acontecer o Fla-Flu do que acontecer o Corinthians e São Paulo, mas são desenhos de finais, assim, enormes, porque seja Fla-Flu, seja Corinthians e São Paulo, seja São Paulo e Fluminense, que teriam um encontro muito interessante aí do Diniz com o São Paulo de novo e tal, seja Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil e nunca decidiram um campeonato desse tamanho, né? Seria mais um duelo histórico e icônico desses times nesse ano, depois do duelo na Libertadores. Não tem desenho ruim, cara. Assim, desde o sorteio das oitavas, a Copa do Brasil foi por um caminho de só jogão, cara, de só duelo interessante, de cruzamentos enormes.